Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você ouve falar a palavra Bíblia, Sagrada Escritura, logo vem de forma automática na sua cabeça um livro. Mas qual é o que vem na sua cabeça, queridos, sobre um livro? Você lembra de uma estante? De um livro de fato que está empoeirado? Um livro chato, que tem muitas palavras, que você não quer ler? E você acha os outros que lê algo ridículo. É isso que muitas das vezes você tem essa visão sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura. Infelizmente, muitos de nós não aprofundamos para entender de fato o que é a Bíblia. Entende? E a Bíblia é um dos livros que mais tem nas casas de toda a população. É um livro muito adquirido. É um livro de fato muito conhecido, muito popular, mas não é um livro venerado. O Enio, o livro deve ser venerado? Sim, exatamente. Mas não é uma folha, papel, que tem escrito palavras? Não é um livro qualquer? Não, não é. É um livro divinamente inspirado por Deus. Eu estou dizendo da Bíblia Sagrada da Igreja Católica. É um livro que deve ser venerado. Quando você participa da Santa Missa, você percebe que o padre, ele passa um incenso na Bíblia. Como assim? E por quê? Qual é o sinal? Qual é a simbologia? O que o padre ali que quer dizer? Que não é um livro qualquer. É um livro que deve ser venerado. Como assim, Enio? Vamos entender de fato o que quer dizer isso. Quando a gente observa de fato sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura, e a gente aprofunda sobre isso de uma forma catequética, a gente entende que a Bíblia não é um livro qualquer, mas de fato é onde rege a nossa vida. Você tem que entender, é onde vai falar de tudo aquilo onde eu e você devemos buscar força, sustento, cura e libertação. A Bíblia nos ensina de fato a educar os filhos. A Bíblia nos ensina de fato a ter um bom convívio com o próximo. A Bíblia nos ensina a construir a casa. A Bíblia nos ensina de fato a ter um casamento santo. A Bíblia nos ensina tudo. Na Bíblia, de fato, é onde você pode encontrar e ali você pode ler e de fato você pode dar credibilidade, confiar, porque ali não é um livro de carochinha, não é um livro escrito por mãos humanas, tirar a sua própria cabeça, não. Foi Deus que inspirou homens a escrever, é diferente. Não é uma história da vida de Enio, não. Não é a história de um pecador, não. Foi um pecador que escreveu, que Deus orientou que escrevesse. É diferente. Mas quando a gente vai falar sobre Bíblia, a gente precisa entender uma coisa, que ela deve ser ouvida e meditada e vivida. Exatamente. Você percebe que quando o padre lê, ou quando o leitor lê, ele fala a palavra do Senhor, ou ele diz palavra da salvação. Então significa que quando a gente ouve esse termo, essa pronúncia, você percebe que não é uma coisa qualquer. Não é palavra solta ao vento, mas que a gente precisa ouvir, meditar e viver. Lembre-se que eu estou te dizendo ouvir. Querido, o nosso ouvido é um dos sentidos. Você tem um sentido ouvir, o tato, a língua, o paladar. São seus sentidos. Entende? São seus sentidos. Mas eu queria falar de um sentido aqui para você. Ouvir. Entende? Ouvir.
Todos nós ouvimos. Agora tem pessoas que não ouvem. Calma que eu vou explicar. Que ela tem a deficiência auditiva. Mas, através de um intérprete, ele irá ouvir através de sinais. Certo? Então, hoje há essa possibilidade de todos ouvirem. Certo? Vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer aqui. Aspas, fecha aspas. Então, nós precisamos ouvir. Só que, querido, ouvir por ouvir, tem muita gente ouvindo muita coisa. E essas coisas, querido, pode te ajudar ou pode te prejudicar. O que você ouve pode te influenciar pro bem ou pro mal. O que você ouviu pode te orientar a fazer coisa boa ou uma coisa ruim. Entende? As instruções que você ouvir pode fazer você chegar no local errado ou no local certo. Você que tá entendendo tudo, fala, tô entendendo tudo. Eu e você precisamos filtrar o que você ouve. Você não pode ouvir qualquer coisa e naquilo que você ouvir praticar. Não. Tem coisa que você precisa ruminar. Bueno, como assim? Meus irmãos, quando você ouve a palavra de Deus, ela tem esse poder, você tem que ruminar e viver. Só que nós temos ouvido muitas coisas que não é a Sagrada Escritura, não é a palavra, não é a igreja, não é um profeta enviado do Senhor, não é um pregador enviado do Senhor, não é um missionário enviado do Senhor, não é um sacerdote enviado do Senhor, não é um catequista enviado do Senhor. Querido, querida, hoje você pode ouvir um vídeo e você vai estar também assistindo, vendo ou uma pessoa, ou uma figura, ou uma arte, ou um design. Ou você pode ouvir uma música, uma palestra, uma pregação, uma homilia, um documentário. Você pode ouvir um idoso, um adulto, um jovem, um adolescente. Então você pode ouvir muitas coisas. Você pode ouvir uma pregação, uma propaganda, um jornal. Você pode ouvir muitas coisas. E, querido, o nosso sentido, que eu tô falando do ouvido, é algo que você e eu precisamos cuidar muito bem. Porque é a primeira porta que entra. É uma das primeiras. Porque você pode ver. E existe também uma evangelização através do ver. Imagens, figuras, desenhos e vídeos ilustrativos sem áudio. Mas eu tô falando do ouvir, certo? Do ouvir. Eu, cego, claro, né? É óbvio, presta atenção no ouvir. Mas nós, como seres humanos, todos nós, exceto o deficiente auditivo, você está entendendo o que eu tô falando? Que é o surdo, certo? Todos nós ouvimos. É claro que eu que sou cego, deficiente visual, presta atenção mais no ouvido. Você que não é cego, presta atenção mais no olhar. Mas você ouve. Entende? Você ouve. Só que o que você ouve, precisamos pensar e refletir. Você já viu aquele termo dizer você está de corpo presente? É como aquela pessoa que está... Aquela pessoa já faleceu, o corpo tá ali. Mas se você tocar, não vai adiantar de nada. Se você dar a mão, não dá de nada. Vai falar, fulano, não adianta de nada. Tá morto. Tem gente que tá ali, a palavra está sendo pregada, anunciada. E a palavra de Deus, é Deus que tá falando através de um padre ou do missionário. Só que ele tá de corpo presente, então ele não está ouvindo. Entende? Só que quando a gente fala sobre ouvir, entende um grande detalhe aqui, querido. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. A gente precisa ser homens e mulheres maduras.
mulheres prudentes, aprender a filtrar. Porque se é um sentido nosso que a gente precisa aprender a filtrar, e poderosíssimo que pessoas têm usado esse mecanismo de nos seduzir, atrair, a gente precisa prestar muita atenção. Veja, presta atenção aqui um detalhe aqui. Presta atenção que eu vou te dizer aqui. Veja que você vai entender porque ele é poderosíssimo o seu ouvido. Se você não cuidar do seu ouvido, você pode de fato se afastar da igreja una, santa, católica, apostólica, romana, da igreja de Cristo. Wayne, como assim? Preste atenção uma coisa aqui. Quando alguém fala assim, presta atenção aqui. Falar pra uma mulher, você está bonita. Vou falar pro homem, você está bonito. Ele ficou feliz naquele onde ficou. Mas só que aquele elogio, ele abriu os dentes, pronto, perfeito. Só que daqui a pouco ele esquece aquele elogio. Mas se eu disse pra ele, você está, pra ele, brega. Se eu disse pra ela, você está brega. Eu vou dizer só pros homens, você está entendendo todo mundo o que eu vou dizer. Você está brega. O que acontece? Você olha pra ele ou pra ela, fica irado e chateado porque você ouviu aquilo e você não quer mais ter contato com ele. É assim ou não é? É. E aquilo fica martelando na sua cabeça. E fica aquela imagem. E você fica lembrando todo dia. Você é brega. Você é brega. Você é brega. Você é brega. Ou então você aqui diz assim: você é burro. Você é burro. Entende? Você vai olhar pra ele, vai dizer: eu sou burro? O Enio disse que eu sou burro. É, o Enio disse que eu sou burro. Você chora, sai daquele local, chega em casa e você diz à mãe: mãe, me disseram que eu sou burro. Mas aquela pessoa que disse que você é bonito, você não fala. Você ficou feliz naquele momento. Aí você entra no quarto, fica triste, pode entrar em depressão, não vai mais na faculdade ou na escola, ou não quer mais ir no trabalho, se afasta daquela pessoa. É assim ou não é? É! Nós somos assim, não é você, somos nós. Somos nós. Não é tipo assim, não é você, eu não tô te rotulando assim, isso é geral. Somos assim. E por isso eu e você precisamos ser prudentes. Colocar uma peneira no meu ouvido assim, entendeu? Peneirar. Não, esse comentário aí eu não sou, não é a verdade, eu não quero saber disso. Não quero. Você entende? Você já viu o termo, pessoa diz assim, aquela pessoa está fechada para a ação de Deus? É isso. Você tem que estar fechado para esses comentários. Você tem que estar fechado para isso. Quando alguém vem com comentário para te diminuir, para dizer que você é inútil, um imbecil, um idiota, um besta quadrada. Quando alguém chegar com esse tipo de comentário, você tem que estar fechado para isso. Entende? Você precisa. Nós precisamos. Entende? Você precisa. É isso, se fechar é para esse tipo de comentário. Quando alguém dizer: isso não é para você, larga disso. Você não nasceu para isso, não. Para isso acontece, tem que estar fechado. Você fala assim: tô entendendo tudo, Reino. Entende? Agora, quando Deus vai falar através da homilia de uma pregação, você precisa estar assim, ó, atento, atento, atento e prestar atenção. Querido, e aquilo que falou, você precisa ruminar, você precisa viver, praticar. Você tem que estar em sua casa, júbilo. Mãe, eu ouvi isso na palavra, na igreja, no grupo de oração, na pastoral, no movimento. Porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz. Não é palavra, é Jesus. É Jesus. E você tem que estar com o seu sentido, que é o ouvido aberto. E ele tem que entrar no mais íntimo
como uma espada de 2 gumes que penetra no mais íntimo. E aquilo que fala, Jesus te ama, ama e ama muito. Jesus quer que você muda, meu irmão, muda, minha irmã. Não fica chateado quando Jesus diz, eu quero que você muda. Eu quero restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a tua história. Não fique triste com isso, porque não é uma palavra que te rejeita, uma palavra de preconceito com racismo. Não se fecha isso. Quando Jesus fala, ei, larga esse vício, larga esse pecado, você precisa de corrigir esse defeito de caráter, comportamento. Não fique triste com isso, fique feliz. Muda, querido, faça um propósito. Faça um propósito, porque a palavra de Deus é viva, ela não está morta. É o próprio Jesus. Jesus que fala contigo. Entende? Você precisa de ruminar isso. Chegar na sua casa, quando você estiver deitado sozinho, dizer, eu preciso mudar. Não é uma palavra de fato qualquer. Não é. Meus irmãos, se Deus está falando isso pra mim é porque Ele me ama. Se Deus fala assim, ó, ei, tem coisa que você precisa renunciar. Em nome de Jesus, toma posse disso. Entende? Nós, como católico, como cristão, precisamos ouvir isso e colocar isso em prática. Entende? A palavra de Deus não é um livro qualquer que deve estar lá na sua estante como um enfeite. Não. Ela é viva. Ela fala comigo. Quando você lê, você percebe que ela está falando com você. Entende? Ela está falando contigo, querido, querida. Ela fala conosco. E ela quer te curar. Ela quer te libertar. Ela quer me curar. Quando Jesus te fala, Ele quer te convidar para o banquete nupcial, para o céu. Ele quer que você tenha uma experiência profunda e total. É isso que nós precisamos entender. Você tem que, de fato, deixar que a palavra vá ao teu encontro e que ela te modele. Que ela possa, de fato, modelar as rachaduras da sua vida, da sua história. Você precisa permitir. Você precisa se permitir. E você precisa se abrir para o novo de Deus, para a glória de Deus. Chega de ser o mesmo de sempre. A palavra de Deus, Ele quer nos transformar. E eu pergunto a você, qual é a sua resposta? Se você se abre para o novo de Deus, ou você quer continuar sendo o mesmo de sempre? A palavra de Deus é viva e eficaz. Qual é a sua resposta? Vamos ter um propósito de ler a palavra de Deus? Que eu e você possamos, a partir de hoje, querer deixar a palavra de Deus fazer parte da minha vida, da minha história. Que eu e você, a partir de hoje, possamos tomar posse e viver a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer falar para mim e para você. Amém? Vamos ler um relato que nós editamos no nosso próprio site. Peçam nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio se destacava em meio aos seus colegas de estudo. Durante seus anos de estudo, com exceção de Padre Benedetto e de alguns de seus superiores, os confrades do Frei Pio, inclusive seus companheiros de estudo, nada sabiam sobre suas experiências místicas ou sobrenaturais, das quais ele nunca falava. Estavam, contudo, conscientes de que ele era diferente. O padre Guglielmo de San Giovanni Rotondo, somente um ano mais velho que Pio, escreveu sobre a pureza revelada pela grande modéstia de seus olhos, as penitências que insistentemente pedia permissão para realizar, a mudança em seu semblante que se podia observar quando inesperadamente separava uma imagem imodesta
o fato de que deixava transparecer sua angústia quando via os outros em uma ação de natureza dúbia. Tudo isto é prova de seu amor e de sua virtude angélica. Padre Rafael Sandário de Santélia, a pianista, que estudou com Pio e se tornou um amigo íntimo, recorda: particularmente, ele despertava em mim um senso de grande admiração por sua exemplar conduta. Sempre que o padre Rafael o encontrava, fosse no corredor, no coro, na sacristia ou no jardim, Pio sempre parecia estar em um estado de reconhecimento, isto é, consciente da presença de Deus. Nunca houve o risco de que ele dissesse uma única palavra que não fosse necessária. Lembrava-se Padre Rafael, apesar de ser ainda muito jovem e inexperiente na vida de virtudes, percebi algo nele que o distinguia de todos os outros estudantes. O padre Damaso de Santélia, a pianista, 1889-1970, fez uma observação similar. Percebeu que Pio era um pouco diferente dos outros. Era mais amável e sabia como dizer a coisa certa aos rapazes mais jovens. Sugeria um conselho de forma muito doce, e costumávamos ouvi-lo por nossa própria conta. Havia algo mais que seu excelente caráter a atrair a atenção e a solicitude alheia à saúde precária de Frei Pio. Livro Padre Pio, a História Definitiva, página 72.